Muito bom dia, eu sou Alexandre Valverde, você está no canal Incêndios Verso Reverso, um canal para discutir arte, religião, política e modos de viver. Estamos aqui com a Silvia Garcia, Ana Amélia Faria, Marcelo Câmara, e hoje, como a gente tinha comentado no final do nosso último episódio, a gente vai falar sobre a questão do agronegócio, dos agrotóxicos, de toda essa dinâmica ligada à produção dos alimentos. E a Silvia tem um texto para a gente começar a nossa conversa, Silvia? Tem, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho um texto que é do Jeffrey Sachs, que é um economista. O livro chama O Fim da Pobreza, né? Quando foi publicado em 2005, ele estava fazendo uma perspectiva de como acabar com a miséria mundial nos próximos 20 anos. Acho que ele faz aqui um retrato da família global, eu vou ler esse texto e dá para a gente perceber que a gente não avançou quase nada. Vamos lá. Um retrato de família global. Malawi, a tempestade perfeita. Ainda é meio-dia da manhã no Malawi, quando chegamos à pequena cidade de Mitandire, distante cerca de 1 hora de Lilongwe, a capital do país. Viemos por estradas de terra e passamos por mulheres e crianças descalças que carregavam moringas de água, lenha para o fogo e outros fardos. A temperatura matinal é sufocante. Nessa região que planta milho para a subsistência de um país pobre sem saída para o mar do Sudão da África, as famílias arrancam a sobrevivência de uma terra inclemente. Este ano foi muito mais difícil do que o usual porque as chuvas não vieram. Consequência provável do ciclo do El Niño. Qualquer que seja a causa, a safra está secando nos campos por onde passamos. Se as aldeias estivessem cheias de homens fisicamente capazes que pudessem ter construído unidades de coleta de água em pequena escala sobre os tetos e nos campos para armazenar o pouco de água da chuva que caíra nos meses anteriores, a situação não estaria tão terrível como nesta manhã. Porém, ao chegarmos à aldeia, não vemos nenhum homem jovem capaz. Na verdade, mulheres velhas e dezenas de crianças nos recebem, mas não há à vista nenhum homem ou mulher em idade de trabalhar. Onde estão os trabalhadores? Perguntamos. Nos campos? O assistente social que nos levou à aldeia sacode a cabeça com tristeza e diz que não. Estão quase todos mortos. A aldeia fora atacada pela AIDS, que vem devastando essa parte do Malawi há vários anos. Sobram na aldeia apenas 5 homens, com idade entre 20 e 40 anos. Não estão presentes nesta manhã porque estão todos no enterro de um vizinho que morrera de AIDS no dia anterior. A presença da morte em Mitandire tem sido avassaladora em anos recentes. As avós que encontramos são as guardiãs de seus netos órfãos. Cada mulher tem sua história de como seus filhos e filhas morreram, deixando para ela o peso de criar e alimentar 5, 10, às vezes 15 netos órfãos. Essas mulheres atingiram uma idade em que, em lugares mais prósperos, seriam matriarcas reverenciadas, gozando um descanso merecido de uma vida inteira de labuta. Mas não há folga agora, nenhuma chance de um momento de alívio, porque as avós dessa aldeia e de incontáveis outras como esta sabem que, se pararem por um instante, essas criancinhas morrerão. A margem de sobrevivência é extremamente estreita, às vezes desaparece por completo. Uma mulher que encontramos diante de sua choça de barro tem 15 netos órfãos, como mostra a fotografia 1. Ao explicar sua situação para nós, ela aponta primeiro para as plantas secas que morreram no campo ao lado de sua choça. Seu pequeno lote de talvez meio hectare seria pequeno demais para alimentar a sua família, mesmo que as chuvas tivessem sido abundantes. Aos problemas do tamanho pequeno do terreno e da seca, acrescenta-se outro. Os nutrientes do solo estão tão esgotados nessa parte do Malawi que a produção chega a apenas 1 tonelada de milho por hectare, com boas chuvas, em comparação com as 3 toneladas por hectare, que seriam típicas de solo saudável. Eu vou acrescentar um dado que tem aqui no livro. A cada ano, mais de 1 milhão de crianças africanas, talvez até 3 milhões, sucumbem à malária. Acho que a gente pode começar. Quem toma a palavra? Bom, então eu gostaria de começar com uma informação que eu estava
colhendo aqui, que é a questão de que uma pesquisa lançada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, que chama Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, feita no final de 2020, revela que 19 milhões de pessoas passaram fome no Brasil no final de 2020. E mais, a sondagem mostra que 55,2% dos lares brasileiros Marcelo, o seu sinal caiu, parece. A gente não conseguiu ouvir essas últimas informações. Tá ruim o sinal, né? Voltou aqui? Ainda Alô? não, vamos só esperar um pouquinho. Eu vou até dar uma pausa aqui na gravação. E que, além dos 19 milhões que passaram fome no Brasil, nós temos a sondagem que 55,2% dos lares brasileiros, que corresponde a 116,8 milhões de pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar. Insegurança alimentar no contexto de que a alimentação ela não tem os nutrientes, uma alimentação de qualidade que nutre a pessoa para ela, enfim, ter uma alimentação saudável. Ou seja, é um dado, ainda mais no contexto da pandemia, mas é um dado muito alarmante. Mais da metade da população brasileira está nessa condição de segurança alimentar. E 20 milhões de pessoas passaram fome no final de 2020. E isso, nesse contexto de crise econômica, crise social, de pandemia, tudo isso é um problema muito grave e que não está sendo enfrentado pela sociedade, pelo governo, então nem se fala. Marcelo, não diria nossa que ele não está sendo enfrentado, ele está sendo produzido. Produzido, O governo queimou Exatamente. as nossas reservas de grãos, porque o dólar está alto, então eles estão vendendo tudo para fora. Essa insegurança alimentar ela foi produzida e propositada. Eu queria só colocar um parênteses. Esse problema ele vai ter uma repercussão que vai jogar sombras sobre essa população para daqui a 20 anos ainda. Pensando que as crianças dessas famílias que não estão recebendo esses nutrientes hoje, elas não vão ter um desenvolvimento cerebral adequado, elas não vão constituir proteínas necessárias, elas ficam condenadas a uma disfunção cognitiva que, associada às perdas que a própria pandemia está gerando na questão das relações sociais, da escolarização, vai condenar essas pessoas a provavelmente trabalhos subalternos daqui a um tempo. Isso é um projeto de massificar. Isso é um projeto para que daqui a 20 anos a gente tenha camadas da população que vão ter que se sujeitar a trabalho de serviçal e tudo mais. Isso assim, é propositado, não tem outra razão. Assim. Desculpa só fazer esse parênteses para colocar isso. Eu queria também só colocar uma coisinha. Quando a gente começou a elaborar essas questões para o programa de hoje, eu me lembrei quando eu estava na escola e eu peguei algum livro para estudar história em que falavam das plantations, das colônias. Então, o Brasil não sai desse sistema. O agro, ele não é para alimentar todo mundo. Então, desde a partição da terra, se a gente for ver nomes, até hoje, esses nomes estão vinculados a grandes donos de terra, de grandes pedaços de terra do Brasil e querem mais ainda, querem as terras das pessoas indígenas, dos povos nativos. E quando eu li isso, ficou muito claro, ficou muito evidente, melhor que claro,
uma desproporção de número de terra e de interesse do que fazer com a terra. E até hoje, então, um grande cientista político vinculado à questão nutricional, que é Josué de Castro, ele já falava disso desde a década de 60, e quando houve o golpe militar, ele foi mandado embora por isso. É um cara que foi indicado ao Nobel da Paz, um cara que foi presidente da FAO. Esse cálculo é um cálculo que faz o Brasil ter a cara do Brasil. Quando a gente fala e assim me traz sempre a questão do apartheid no Brasil, da questão colonial que perdura, toda essa questão ela passa pela terra e ela passa pelo manejo do fazer morrer através da fome, né? Eu queria acrescentar a essas informações dados. Eu gosto muito de estatística, porque às vezes as estatísticas nos revelam o projeto de país. O ano passado, as exportações do Brasil cresceram 10%, foi um recorde das exportações do agronegócio. E teve um faturamento, cresceu 10% em número de exportação e cresceu em 4%, atingindo 101 bilhões de dólares. Vale dizer que os produtos mais importados foram a soja, as carnes, o açúcar, o algodão e o café. O maior destino dessas exportações hoje é a China. A China consome 33% de tudo aquilo que nós exportamos, sendo que a carne, o crescimento foi de 33%, e a soja cresceu 73%. Os outros grandes consumidores dos nossos produtos agrícolas são a zona do euro. Só que, em paralelo a isso, eu acho que vale a pena dizer que outros setores da economia tiveram um déficit de 37 bilhões de dólares. Acho que há uns 10 anos eu cobri economia e cobri muito assim, a área de exportação. E tem uma frase muito forte que eles adoram, os homens do agronegócio adoram dizer, que o Brasil é a última fronteira do agronegócio. Que se cada chinês bebesse um copo de leite, faltaria vaca no Brasil para alimentar a população chinesa. Então, eles se orgulham de dizer isso, né? E eles falam que existe um preconceito quando se fala do agronegócio. Mas quero pegar carona nisso que a Ana Amélia disse, porque os nossos setores industriais estão absolutamente sucateados. E eles não estão sucateados porque o país não tem verba para investir. Eles estão sucateados porque os empresários brasileiros, à medida que eles conseguem algum tipo de lucro, eles não injetam em suas empresas. A primeira coisa que eles fazem é injetar nas suas próprias famílias. Então, eles trocam de carro, eles compram novos imóveis, eles injetam na bolsa, em vez de injetar... paraísos fiscais. Levam para os paraísos fiscais, em vez de injetarem o dinheiro nas suas próprias indústrias. Então, isso é um pensamento brasileiro, né, de exploração, né, e isso, essa questão do agronegócio, nós somos muito ricos no agronegócio, mas a que custo? A Amazônia está absolutamente desmatada. Em 2014, eu estive no Sertão Mineiro, e o Sertão Mineiro é só agronegócio. Você só vê agronegócio, só vê soja, você vê a natureza absolutamente destruída. Então, em que medida o agro é pop, como diz a Rede Globo, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso. E também eu queria trazer um outro aspecto que eu acho importante. No ano passado, os produtos do agronegócio tiveram um superávit de 100 bilhões de dólares. Mas a gente não pode esquecer que você chega hoje no supermercado e os produtos básicos, o arroz, o pacote de arroz, quando muito barato, quando ele está em oferta no supermercado, um arroz de 5 quilos, ele está em média R$25 a R$28, o que uma família que ganha um salário mínimo não tem condições de pagar. Tanto que hoje um novo produto que chega ao supermercado é quirela de arroz. É um produto que era levado para alimentação animal e que está sendo vendido a R$15 o saco de 5 quilos no supermercado, porque é disso que a população hoje vai se alimentar. Quando a gente para pensar na carne,
O preço da carne está absurdo. Não é sem razão, porque eles precisam exportar a carne para a China. Eles precisam exportar a carne para o exterior. Então, o produto... Eles querem, né? O precisar o precisar é bem entre aspas, né? Do interesse, né? Eles querem exportar a carne, porque para eles é muito mais interessante exportarem a carne por um preço mais alto do que alimentar o mercado interno. E economicamente, primeiro, um país tem que alimentar o seu mercado interno e o excedente é que vai para a exportação. No Brasil é diferente. No Brasil, o que vai para a exportação é o que se tira da boca do brasileiro comer para se levar para a exportação. Então, é muito importante que a gente olhe para isso. A carne, o frango teve um preço absurdo. A soja, as exportações desse ano, eu acho que vale falar desse ano, as exportações são recorde. A soja subiu, a carne suína, as exportações subiram 36,4%. Somente no mês de junho, as exportações cresceram 25%. E o preço dos produtos para o mercado internacional cresceu 30%. Então, é claro que não existe interesse de reservar esses produtos para o mercado interno. Eu só queria trazer a carne bovina teve uma alta nesse ano de 12,7% e o frango de 45,8%. Não à toa que nós vamos ao supermercado e não conseguimos comprar nem carne nem frango. Por isso que a população hoje come pé de frango. Mas, Silvia, a questão é o seguinte, o que passa para entender um pouco essa relação é assim. Na economia atual, e isso não só no agronegócio, porque o agronegócio, como se diz, agronegócio é um negócio como qualquer um, né? Claro. Não existe um compromisso de que ele tem que abastecer internamente com o alimento que ele produz aqui. Ele produz aqui, ele explora aqui, ele tem todos os benefícios da política daqui, mas ele manda para fora. Isso sempre foi assim, né? Claro. Aliás, nas políticas de mineração é assim, nas políticas se explora a terra, mas pouco fica aqui. Se explora o petróleo daqui e manda para fora. E o que acontece é que a economia global é predatória. Elas não têm compromisso com os estados e não têm compromisso com o ser humano mais. Tem até um programa que eu acho que é interessante, que eu nunca assisti, mas eu olhava o nome e falava, poxa, não entendi qual é a alusão que eles fazem com esse nome, que chama não sei o que Shark, que é sobre empreendedorismo, os grandes... Shark Tank. Que é o tanque dos tubarões. Uhum. Mas por que tubarões? Os empresários são tubarões, são predadores. Uhum. Eles atacam, para poder sobreviver, eles atacam. É uma analogia que o mercado é isso, eles não têm nenhum pudor em fazer qualquer tipo de negócio. Se ele fala assim, eu não vou vender mais carne aqui e vendo para a China, porque eles pagam um preço melhor, que o brasileiro coma osso de boi. Entendeu? Mas nisso é osso de boi, mas nisso tudo também tem uma coisa. Enquanto você estava falando, Marcelo, eu lembro também matéria-prima e produto manufaturado, porque essa elite tem essa cupidez por um povo empobrecido, famélico, do que um povo forte. Mas isso é fácil, porque assim, é a única coisa. Daria para ter um outro projeto. Isso é fácil. Não, isso é fácil saber por que a elite quer um povo empobrecido, burro, analfabeto e faminto. Porque senão ele deixa de ser elite. É óbvio. Marcelo, mas eu acho que daria para ter um outro salto civilizatório, para ter uma outra face de elite. Não, daria, mas... Exato. O que isso me responde é esse amor tradicional por uma espécie de organização completamente colonial. Mas isso é uma ilusão um pouco... É um amor colonial que perdura, porque é uma forma de querer se colocar dentro dessa perspectiva elitista numa face única, porque, inclusive, poderia haver um outro projeto de país. Ana, aqui alguém falou em
o Brasil, país do futuro, é um futuro que não chega, é um nem futuro acredito. que colapsa. Mas veja, eu Ana, acho. Que foi prometido. mas você sabe que outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: mas a gente podia ser que nem os países nórdicos, veja que sociedade estável, tal, que ali não tem pessoa. Eu falo assim, mas você acha que eles chegaram ali sem exploração nenhuma? Você acha que eles não exploram o mundo? Você acha que aquela estabilidade não foi conquistada sem uma tensão? Porque também a gente fica na ilusão de que a Tem uma estabilidade... geopolítica aí, né? É evidente. Qual é a economia daqui? O que eles produzem? Acontece que a elite aqui, a nossa formação histórica, tal, colonizada sempre, foi feita no sangue de escravos e nós somos escravizados e vamos continuar sendo. E está aí o nosso presidente, olha só o cara que escolheram para a gente estar aí. Então, mostra quanto a gente ainda tem que progredir para chegar a algum estágio de civilização. Quando? Só fazer uma última intervenção para entender isso. Quando o Lula foi eleito presidente e a primeira coisa que ele fez foi o Fome Zero, o primeiro ato que ele fez, que eu acho que foi o primeiro ato que ele fez, acabar com a fome. E isso, ele atuou de uma forma tão importante, muito mais em termos simbólicos até. Vamos acabar com a fome. Um presidente que chega e fala, vamos acabar com a fome. E realmente fez um plano que até a ONU se destacou no mundo todo. O Brasil saiu do mapa da fome. Né? Saiu do mapa da fome, que era uma coisa milenar, né? Não sei o quê. Simplesmente, o primeiro ato foi esse. E hoje, a gente, depois de 15 anos, 15, 20 anos, 15, 16 anos, a gente volta a uma realidade dessa. É que a queda de braço é muito forte nesse país aqui, né? Eu quero trazer um exemplo real, né? Quando você falou aí de 19 milhões de pessoas que passaram fome no Brasil no ano passado, eu me lembro que eu acho que esse número ainda está subestimado, eu acho que esse ano já tem muito mais gente do que isso. Eu me lembro de uma situação de um bairro aqui de São Paulo, na periferia de Osasco. Eu conheço um rapaz que mora do lado da casa da minha mãe, que é o Newton, e ele sempre foi... Ele nunca trabalhou, nunca teve registro em carteira, e ele sempre trabalhou fazendo esses pequenos serviços braçais que os vizinhos davam, sabe? Carpir quintal, fazer um concerto, alguma coisa assim. Então, ele tem hoje por volta de 60 anos, pouco mais de 60 anos, nunca teve registro em carteira, chegou a pandemia, as pessoas se trancaram nas suas casas, ele não tinha como trabalhar, porque as pessoas estavam trancadas nas suas casas, portanto, não o contratavam, e ele não tinha dinheiro para comer, porque ele mora com a família dele, mas é uma família que tem uma situação bastante precária, e ele recebe, como ele nunca se aposentou, ele recebe de uma associação Amigos do Bairro um valor de R$ 185 para viver por mês. Agora, como é que uma pessoa... viveu a vida inteira trabalhando, eu estou dizendo de um trabalhador mesmo, como milhares de outros pelo Brasil inteiro, que trabalham fazendo pequenos bicos para sobreviver, que de repente entra a pandemia e não tem trabalho, ganha R$ 185 por mês, isso porque ele conseguiu uma ajuda da Associação Amigos do Bairro. Agora, como é que uma pessoa vive com R$ 185 por mês? E a gente está falando de uma pessoa que vive hoje, em pleno século XXI, dentro da cidade de São Paulo, no município de Osasco, que é um dos municípios mais ricos hoje de São Paulo, vivendo uma situação de miserabilidade como essa. Quer dizer, eu acho que teve eu me lembro bem quando o Lula assumiu e fez essa proposta, né? Fez esse programa para que toda pessoa tivesse direito a comer pelo menos 3 refeições por dia, porque isso é o mínimo que um ser humano pode ter. E eu me lembro de ouvir muito, na época que eu cobri economia, me lembro muito bem disso. Eu fui cobrir um encontro nacional de comércio exterior que acontecia no Rio de Janeiro,
logo que ele assumiu, e os empresários estavam putos, eles odiavam o Lula, mas o Lula fez um discurso que ele foi aplaudido de pé por aqueles empresários, porque o que ele estava falando ali era uma questão de humanidade, de sentimento de alteridade diante do outro. Então, eu fico me questionando, só que a nossa elite é tão parva nesse sentido, que as pessoas acham que R$50, porque no início era R$50 o Bolsa Família, era você estar tirando, que a gente não tem que dar o peixe, que a gente tem que ensinar a pescar. Agora, você não pode esquecer que R$50 numa seca no Nordeste, onde não se tem absolutamente nada, é um dinheiro que não só é possível se alimentar, mas que movimenta toda uma economia local. Ou seja, ali, aquele governo não estava só fazendo, dando o peixe, não é? Formando preguiçosos, como esse é o discurso da nossa elite, mas aquele governo estava movimentando toda a economia. Aliás, o Lula só conseguiu se manter no governo porque ele fez acordos com as elites, e isso é real, assim, não sejamos hipócritas, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Agora, esse governo que aí está, ele só pensa em si, né? Ele só pensa na sua própria família, ele só pensa em fazer rombos na economia, não é? Então, a nossa população está na miséria, basta caminhar pelas ruas de São Paulo, que a cada metro quadrado tem uma família morando na rua. Antes você via um ou não loser, né, nas calçadas, hoje não, hoje você vê famílias inteiras, idosos, e esse número aumenta a cada dia, né? Deixar as pessoas, só uma questão, Silvia, deixar as pessoas passarem fome na vigência de uma pandemia com a gravidade que tem, é propositado também, porque as pessoas crime. Enfraquecidas, mal alimentadas, estão mais sujeitas à morte e a uma má resposta imunológica a esse vírus. É óbvio. O mínimo que se poderia fazer é vamos garantir pelo menos que as pessoas estejam bem alimentadas para terem recursos internos ali, biológicos, proteínas, vitaminas, para conseguir fazer face a essa infecção. Então, isso também se soma a esse projeto de morte. Desculpa só fazer essa... E vale dizer que nesse inverno que nós estamos vivendo, um inverno rigoroso, essa semana saiu uma notícia de morte de moradores de rua nos centros da cidade de São Paulo, por causa das baixas temperaturas. Então, você tem uma população enorme de rua, que cresceu de forma exponencial, que está na mais absoluta miséria, que está no mais absoluto abandono. Você tem famílias que não conseguem se sustentar, que estão absolutamente endividadas, famílias inteiras que, mesmo tendo a sua casa, não tem condições de se alimentar, que são completamente endividadas. Então, a situação econômica do país é absurda, e é absurda num país que é um país mais rico no agronegócio, é um país em que, em termos de alimento, poderia alimentar não só a população brasileira, como boa parte da população no mundo, quer dizer... E que temos a Amazônia, eu acho que vale a pena a gente falar da Amazônia, porque a Amazônia está sendo absolutamente devastada, a emissão de carbono da Amazônia está subindo de forma absurda, existe uma perspectiva no estudo, não lembro agora o instituto, enfim, INPE, eu acho que é isso, INPE, que a floresta hoje está emitindo mais CO2 do que consegue absorver, que 60% da Amazônia fica no Brasil e que, por exemplo, estados como Mato Grosso e o Pará são os mais afetados e que a gente precisava, no mínimo, que durante 5 anos as queimadas fossem cessadas, porque se a coisa continuar como está, nós vamos viver à beira de um colapso. E vejamos também que, assim, e aí o preço a pagar não é só nosso. Felizmente, o mundo é uma unidade, o mundo é um sistema integrado. E na Alemanha, hoje, estão acontecendo essas enchentes que estão destruindo cidades lá, e é reflexo dessa destruição que está sendo produzida aqui. Espero que lá as pessoas se sensibilizem, consigam entender essa relação, e como eles têm dinheiro para tentar refrear porque também é esse consumo desenfreado da madeira brasileira, dos produtos agrícolas brasileiros, por essas populações que fazem com que essa devastação aconteça, e o troco está acontecendo lá. No Canadá, que atingiu temperaturas de 49 graus em províncias, uma coisa inimaginável, assim. Então, que as pessoas entendam que o clima não vai respeitar a fronteira, né? Estamos destruindo o Brasil, só o Brasil vai pagar a conta, o mundo está pagando.
e vai continuar pagando. A pandemia mostra isso, né? A própria pandemia mostra isso. Ela está intrinsecamente atrelada a desmatamento e a desequilíbrio planetário ecológico. Então, assim, a ideia de fronteira, a ideia de país, ela não vai ser respeitada dentro de um outro tipo de ordenamento, que é um ordenamento que se faz longe da vista e do interesse das pessoas. E antes de te dar a palavra, Marcelo, só uma coisa. Quando a gente fala também da elite brasileira, a gente tem de pensar no lugar de privilégio que muitos de nós ocupamos dentro de uma perspectiva completamente insensível, como não se tem uma compreensão da devastação, do crime, como disse Silvia, que é saber que um nosso está passando fome. E isso não só como um gesto de bondade, eu sou completamente desconfiada com gestos pontuais de bondade, eu acredito em política pública, então é militar, trabalhar, reconhecer um lugar de civilidade, de cidadania, não de, porque... É muito complicado isso, as pessoas ficam muito submetidas à boa vontade de alguém que, numa atitude moralista, fala: eu vou até aqui, mas eu não admito isso. Mas então, se faz a necessidade de ser de bonzinho, deve fazer essa bondade a conta-gotas com esse tipo de doação, e ele entende que uma política bem estruturada é uma bondade bem estruturada e contínua ao longo do tempo, mas não aceita essa bondade. Aí tem que ser mesquinho, né? A gente não está falando de caridade, né, gente? Eu acho que vale dizer, a gente não está falando de caridade, a gente está falando de política pública. Eu acho que hoje a gente vive no Brasil um momento importante em que negros, LGBTQIA+, e indígenas estão tendo a chance de se expressar. E estão tendo a chance de se expressar por reflexo de política pública. De governos anteriores. E por lutas contínuas. Exatamente, isso que eu ia falar. Exatamente. Reação da opressão. E por lutas continuadas, mas alicerçadas também por essas políticas. Essas políticas também contribuíram. Então, a gente tem que exigir do país, porque esse é o papel do Estado, fazer políticas públicas, né? Políticas públicas de combate à fome, políticas públicas de combate à ignorância, políticas públicas de apoio à educação, políticas públicas de apoio à saúde. Essas questões são fundamentais, são o mínimo de uma nação. São essas políticas públicas que tornam o país uma nação e não um país predatório, como sempre foi o Brasil e como agora está voltando a ser de forma violenta, né? Mas, Silvia, aí é que entra uma questão. Na nossa história, o Brasil é muito dividido, né? Você está falando aí, de uma certa forma, um desejo de um país civilizado, né? De pessoas progressistas pensando no que seria o que o mundo é, boa parte do mundo de política em termos das pessoas, da sexualidade das pessoas, de políticas razoáveis dentro de uma lógica. Mas o Brasil, ele é composto de uma elite, de uma boa parte de classe média e até mesmo de uma população até mesmo mais pobre, que tem uma certa dificuldade de conhecer o próprio Brasil, entendeu? E isso é fruto de muito tempo de ditadura e de outros governos que tiraram a visão do brasileiro para o autêntico Brasil, entendeu? E de trazer todo tipo de preconceito. O Bolsonaro é fruto disso. E através de que mecanismos que foi feito esse tipo de lavagem cerebral? Muito através da mídia, né? Muito através da mídia, muito através das instituições caretas que a gente tem, né? Então, o que acontece? Olha só, essa questão da fome. Se você anda aqui no estado de São Paulo, Sudeste, que você vai passar aqui, só vê canavial, monocultura, 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 monocultura. Você fala isso ao Brasil? Então vai viajar ao Brasil, vai para Rondônia, vai para não sei o que, onde você só vai ver soja e tal, e você vai ver miséria,
chão batido, gente morando em sapê, em índio passando fome, gente não sei o quê. Quem é jornalista, eu, você, outra gente que viaja por aí e que tem oportunidade de viajar, vai ver cada coisa que você fala, pô, isso aqui tá mais para a África, para sei lá o que é, do que... Não se pode tirar o Brasil como o Sudeste, como São Paulo, o estado de São Paulo, ou como o Sul, ou como o Paraná, esse tipo de coisa. E o problema é que muitas pessoas tiram com essa visão, né? E muitas vezes tem esse tipo de preconceito de achar que o Brasil, não, a pessoa está exagerando, aqui não tem fome, não tem... Esse tipo de pensamento fácil é construído, né? Pela o agro mídia, é pop. né? O agro é pop é a puta que ele pariu, cara. O agro é devastador. O agro mata índio. O agro passa agrotóxicos. 150 agrotóxicos, 180 agrotóxicos foram aprovados durante a pandemia, enquanto todo mundo estava morrendo lá, eles passaram mais 180. Agrotóxico envenena a terra. Agrotóxico entra na água, mata criança. Como é que você vai falar que essa gente... lençol freático. Tem muitas outras coisas também. Eu queria trazer essa dimensão dos agrotóxicos também. Agrotóxico manda matar líder de assentamento, manda matar gente o tempo todo. É poceiro de terra, hein? O Brasil é o país que mais mata ambientalista no mundo. Sim. E a fome alcança São Paulo, capital. A fome alcança os interiores, a fome ela também não tem uma fronteira delimitada. E quando você fala de África, depende também do lugar da África, porque a África é um continente. Agora, a questão aqui, quando Marcelo, Silvia e Alexandre falam, eu entendo, quando a gente começa a falar agora também da nossa pauta do agro, que a questão ecológica já pensada por Josué de Castro é uma questão planetária, não é uma questão que se resolve a partir de uma lógica de Estado-nação. É outra história, o planeta é um, acabou. Ou aprende a administrar, mudar a mentalidade, gestar e criar uma outra ambiência civilizatória, ou não vai ter para ninguém. Mas, Ana, gente, o que é? Não, mas olha... é o que aconteceu na Alemanha, as águas lá na Alemanha. Então, não tem um cuidado, por mais bem estruturado algumas coisas, tem um nível cataclísmico que leva todo mundo. Agora, o que a gente pode esperar de um país que tem como ministro do meio ambiente um cara que não sabe quem é Chico Mendes? A boiada já não. Cara... Uma pessoa que permitiu a maior venda ilegal de madeira jamais calculada na história desse país. Nós não temos ainda clareza da dimensão dessa devastação. Isso vai ficar o cara é contrabandista de madeira. Ele e a mãe, contrabandista de madeira. Criminoso do pior nível. Mandando com pedido feito do exterior, porque eu não acredito, é isso que eu estava querendo falar lá na frente. Você fala, a Noruega explora petróleo aqui, velho. Para eles estarem estáveis lá, eles têm mineradora aqui, eles têm madeireira. A questão é que como a Ana falou, é tudo conectado. A Alemanha está lá vivendo a enchente, mas ela explora selva na África, ela explora. Então é a hora das pessoas começarem a tomar a sua responsabilidade do que estão fazendo, não só aqui, mas globalmente. Agora, essa política de você ter um ministro do meio ambiente, que o cara é contrabandista de madeira, que ele condena o IBAMA porque está multando madeireiro, pô, então... O cara da Polícia Federal teve de sair por conta desse imbróglio aí que teve, né? Então, gente, a gente está na mão de mafioso, né? Desculpa, eu acho que a gente chegou à condição de saque, né, do país. Exatamente, é isso, uma pilhagem. Gente, 1500 está reeditado, exatamente. Não acabou 1500 ainda aqui no Brasil. Eu me lembro de uma música do Raul Seixas, né? Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Está na onda, né? Vamos embora, está na hora, né? É isso, porque assim, nós reeditamos o colonialismo no Brasil. Agora, Silvia, nesse contexto, resta a nós, que estamos aí
um drama por dia, ou até 4, 5 por dia, né? Porque ontem já teve o golpe do general Braga, lá, que falou que não vai ter eleição. Amanhã já vai ter outro. Amanhã já vai ter outro. O que eles querem com isso? Eles querem produzir uma confusão na cabeça do povo, uma confusão que você já não tem mais bandeira para lutar. Essa hora eu vou lutar contra isso, essa hora eu vou lutar contra isso. E daí as pessoas ficam atônitas. Gente, Maquiavel é típico, dividir para melhor organizar, né? Para melhor reinar, né? Bem isso, assim. Eu acho que a gente... Desculpa. Fala, senhor. Não, eu queria dar minha visão de médico em relação a todas essas coisas aqui que a gente está falando, mas, por favor, eu vou fazer uma fala extensa aqui. Eu estou anotando um monte de coisas. Não, eu estava pensando nessas questões assim que o Marcelo trouxe da nossa formação enquanto país, né? Da nossa formação enquanto sujeito e da nossa desinformação, porque a mídia está a serviço de tudo isso e o que passa na televisão é uma situação eixo Rio, São Paulo, Minas, né? Os rincões do Brasil, porque a gente não é um Brasil, nós somos muitos Brasis. E os rincões do Brasil são permeados por uma televisão que vende o discurso do agropop, né? Que vende um discurso de uma realidade fragmentada e mentirosa. Então, também, quando nós temos um governo como esse, que foi eleito da forma que foi eleito e que está aí, a gente não pode esquecer que a gente tem um país de uma população que tem uma educação muito parca, né? Nós temos muitos analfabetos políticos nesse país, infelizmente, e com uma mídia que mais desinforma do que informa. Então, nós também estamos reféns disso, né? A quem serve a baixa escolaridade, exatamente. A quem serve uma dificuldade de uma educação, não uma educação conteudista, mas uma educação crítica, a uma educação que traz pessoas mais aptas ao exercício da cidadania, né? Uhum. E por mais que o nosso país aparentemente seja rico, essa coisa de falar da riqueza do agronegócio, esses termos são muito confusos, porque, exato, que riqueza é essa? Tem um acúmulo de capital aí, mas tem um empobrecimento cultural, tem um empobrecimento das nossas terras, tem um empobrecimento das nossas práticas alimentares, tem um empobrecimento por conta dessa deriva justamente da subnutrição, que as pessoas ficam condenadas a esteio desse agronegócio, de ter um empobrecimento cognitivo da população, quer dizer, uma série de coisas. Assim. É por isso que eu estava querendo trazer meu lugar de médico aqui para falar de uma série de aspectos, tudo em relação à questão da nutrição, principalmente, e em relação à questão ligada também à saúde mental, e eu queria trazer isso, vou fazer aqui uma fala que talvez demore um pouco. Mas ia começar essa fala, Marcelo, a partir de um comentário que você fez, que você falou assim, a fome no Brasil é milenar. Eu não diria isso, eu farei uma pequena correção. A fome no nosso país tem 500 anos, 521. Até a invasão do Brasil pelos portugueses, esse país não conhecia a fome. Eu lembro quando eu estive no Xingu, e um professor meu, ele comentou isso, ele falou assim, pode ser que esteja, mas eu lembro dele ter falado que foi bem marcante, ele falou assim, os povos daqui dessa região, e o Xingu se espalha ali entre o sul do Pará e o norte do Mato Grosso, eles não têm um mito de fome. Eles têm uma história mítica que fale sobre a fome porque eles não a conheceram antes da invasão branca. E eu achei isso tão impressionante, falei, nossa, essas populações estão aqui há 30 mil anos e, claro, viveu na maior floresta tropical do mundo com alimento disponível. E não só isso, eles cultivavam agroflorestas. A ideia de que a natureza do Brasil é intocada, é virgem, não sei o quê, não é real. A Amazônia ela foi toda plantada pelos indígenas, os pés de castanha do Pará, as frutíferas todas e tudo mais. A gente não tem mais resquício disso aqui, reminiscência na região da Mata Atlântica, porque a gente a devastou completamente. Então, o Brasil foi invadido por essa lógica que impôs aqui uma dieta da Europa, que é essa dieta baseada na carne, no leite e nesses cereais. Se a gente for olhar o agronegócio, nutricionalmente falando, ele não produz quase nada. Ele produz amido, glicose e proteína. Para alimentar esse fetiche nosso, porque comer proteína virou um fetiche, né? Você come um sanduíche com 3 camadas de hambúrguer, 5 fatias de queijo, bacon por cima, assim, é proteína, 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 achando que isso é uma boa alimentação.
E aí, claro, né, para você poder produzir toda essa carne, você devasta, você bota os capins que não são brasileiros para alimentar esses bois, são africanos, a braquiária, o capim gordura e tudo mais, que causam o maior problema ecológico desse país, não sei se vocês sabem isso, mas é completamente invadido por herbáceas africanas que servem à manutenção dos pastos e que empobrecem e savanizam o nosso país, porque as áreas que são colonizadas por essas plantas, elas não conseguem ser restauradas naturalmente. Então, aí a gente produz o quê? A soja, eu já ouvi de pessoas isso, muito engraçado. Mas as pessoas reclamam da carne, da pecuária e não sei o quê, e olha a soja desse país, quanto se produz, as pessoas têm alguma ideia de que a soja serve para alimentar os vegetarianos. Gente, a soja serve para alimentar os bois que tem que engordar comendo aquele excesso de proteína para alimentar esse nosso fetiche por essas carnes e tudo mais. E aí você tem o quê? Aqui eu estava pegando a lista que a Silvia falou, né? Do açúcar, a cana-de-açúcar, que é para o álcool e para carboidrato puro, energia para fazer as pessoas trabalharem, e manter um circuito que alimenta toda uma indústria que também serve a manter as pessoas viciadas e adictas no açúcar, nos doces, nos chocolates, nos sorvetes e tudo mais. A gente tem uma sociedade completamente doente. As pessoas não acham que o açúcar é uma droga psicotrópica, mas ela é uma droga psicotrópica. Consuma açúcar cotidianamente, fique sem ele para ver se você não vai ficar irritado, impulsivo, mal-humorado e tudo mais. O café, como você falou, que é um psicoestimulante, muito interessante a relação do agronegócio com a psiquiatria. O café é o maior psicoestimulante, é o maior psicotrópico usado no mundo. E a cana-de-açúcar que produz o álcool é o segundo maior psicotrópico usado no mundo. Então, o café estimula, o álcool deprime. Então, assim, estimula com café, manda beber álcool à noite, a pessoa fica bem controladinha. E o trigo e o milho, que vão, então, alimentar também com amido de maneira mais enfraquecida no sentido nutricional, grandes contingentes de pessoas. O Brasil, ele é dono da maior, espero que a gente continue ainda, né, se a gente não destruir esse país de vez, da maior biodiversidade do mundo. Quando o Marcelo falou que a gente não conhece o nosso país, a gente não só não conhece o nosso país no sentido geográfico, a gente não conhece o nosso país no sentido nutricional. Quantas pessoas aqui sabem o que é um pé de grumichama, de uvaia, de cambucá, de bacupari, de bacuripari? Essas frutas são muito esquisitas. Eu falo, nossa, de onde vem? Daqui, da Mata Atlântica. Estavam cobrindo os nossos solos aqui. Hoje, a gente tem que fazer coleção dessas frutas, porque senão elas vão desaparecer. Elas recobriam o nosso território todo. Por que as nossas ruas não são arborizadas com as nossas árvores frutíferas que podiam trazer aporte de micronutrientes, vitaminas, sais minerais para toda a população? Mas a gente insiste em mal arborizar as nossas, a bem dizer, as nossas cidades com árvores estrangeiras e que não têm uma função nutricional. Aí isso me faz lembrar uma história de que quando o Hospital do Juqueri foi fechado em Franco da Rocha, existia uma vila que era toda arborizada com frutíferas, mangas e pé de manga, que está dando isso aqui no Brasil, mas tudo bem. Quando essa vila foi desfeita, cortaram-se todas essas árvores frutíferas, porque estavam com medo de que as pessoas da cidade de Franco da Rocha pudessem desfrutar desses alimentos disponíveis, dessas frutas, e não comprassem mais nos supermercados. Olha o que a gente é capaz de fazer. Então, assim, aí a gente pega e cria uma situação de um empobrecimento da biodiversidade, causa o maior problema ecológico do país, cobrindo esse país de capim, e que depois, é muito curioso, e aí agora eu quero puxar para a questão do agrotóxico, muitos dos agrotóxicos que a gente usa é para impedir o crescimento de capins nas plantações. Aí você fala, nossa, o Roundup, né, o famoso glifosato, que serve para matar braquiária e o capim gordura, porque senão eles invadem, inclusive, as outras plantações. Com isso, a gente tem a morte dos insetos polinizadores, com isso a gente tem uma série de outros problemas que vão acontecendo. E aí eu quero aproveitar, então, para falar agora da questão dos agrotóxicos. Então, aí, a serviço do quê? Do controle de populações de insetos, se nós vivêssemos e plantássemos em agroflorestas, os próprios animais da floresta comeriam esses insetos e não deixariam acontecer essas invasões de gafanhoto, sei lá o que, tudo mais, de inúmera sorte de organismos que a gente tem que ficar combatendo numa guerra que a gente vai perder sempre. Esse excesso de uso de agrotóxicos, ele cria no país um cinturão conhecido, inclusive pela psiquiatria, de doença mental e suicídio. Então, a gente sabe que os maiores índices de suicídio do país estão acontecendo no interior do Rio Grande do Sul, é uma curva que atravessa o interior do Rio Grande do Sul, o interior do Paraná, o oeste paulista, e vai avançando agora no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso,
E o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, na verdade, são uma sucursal do Rio Grande do Sul. Vocês devem saber que os grandes fazendeiros do Sul, depois de devastarem o Rio Grande do Sul, que é o estado mais devastado do país, invadiram o Mato Grosso. Então você vai para Sinop, você tem um monte de gente de loira de olho azul que você fala, o que esse pessoal está fazendo aqui torrando nesse sol? Destruíram o Rio Grande do Sul, agora vão destruir o Mato Grosso. E esse cinturão, essa linha, é a linha onde a gente tem o maior índice de suicídio no país. Aí a gente pergunta, por que será isso? Tem duas razões. A própria exposição ao agrotóxico faz com que as pessoas possam desenvolver quadro depressivo, alterações neurológicas, e se uma pessoa tenta suicídio tomando veneno agrotóxico, ela morre muito mais facilmente do que se ela tentar qualquer outro método. Então você tem uma dupla implicação aí. E aí eu queria trazer um último comentário para o debate, que é, cada vez mais, e muito curiosamente ou não, eu tenho como psiquiatra, eu vou falar da minha prática aqui, desde 2016, nossa, que coincidência, logo depois do golpe contra Dilma, e aí dessa abertura e refreada, esse tanto de agrotóxico que só o país está usando, né? Impressionante, ninguém mais no mundo quer usar, e o Brasil abre as pernas e começa a fazer isso. Mais de 180, eu acho que, Marcelo, a gente já passou dessa taxa, não são só 180 agrotóxicos, não. Acho que 180 só agora na pandemia, né? Que começaram a ser usados. Eu tenho atendido cada vez mais homens com índices baixíssimos de testosterona e outros hormônios sexuais, porque a gente sabe que os agrotóxicos são perturbadores endocrinológicos, eles alteram a produção de hormônios. Aí eu vou falar, doutor, mas espera um pouquinho, pessoas com depressão ficam com baixa de testosterona e tudo mais. Essa sua posição é enviesada. Mas quem disse que foi a depressão que produziu essa baixa de testosterona, ou que não foi a baixa de testosterona que produziu essa depressão? E será que essas coisas não têm ainda um terceiro elemento que talvez seja justamente o excesso de exposição ao agrotóxico, que está levando e a depressão e a uma perturbação endocrinológica? E a gente joga nas costas da pessoa, né? Coitado, está estressadinho com o mundo de hoje. E a gente não está enxergando esse inimigo que está na nossa dieta. A gente não vê, mas está na prateleira dos supermercados, a gente acha que não. E está virando um denominador comum do nosso país, todos nós estamos expostos a essa bomba de agrotóxicos que a gente está consumindo. E mais grave ainda, eu tenho atendido crianças, então eu estou falando de crianças de 9 anos de idade, menstruando. Por quê? Você tinha falado da última vez. O que está acontecendo? A pandemia, a gente sabe que em situação pandêmica as crianças, as meninas menstruam antes, tem uma questão da tensão que se gera com isso, perturbação de liberação de hormônios e tudo mais, mas será que é só isso? Será que não está acontecendo alguma outra perturbação que também tem a ver com a alimentação? E o problema é, isso fica invisível. A gente ainda não consegue ter estudos mostrando essa relação direta. Talvez isso vá aparecer daqui a uns 15 anos, 20 anos, para a gente olhar para trás e começar a perceber essas coisas. Mas a gente, como profissional da saúde, é termômetro dessas coisas e a gente está na linha de frente recebendo isso. E eu percebo uma mudança clara nesse comportamento e nesses corpos que estão apresentando essas alterações. O que a gente pode fazer contra isso? Bom, primeira coisa, mudar nossa dieta. Segundo, tentar comer o máximo de orgânico possível, valorizar a produção local de alimentos, conhecer o seu agricultor. Aqui em Santo Antônio, depois que eu vim para cá na pandemia, isso é incrível, a gente tem um esquema de agricultor suportado pela comunidade. A gente paga por mês para uma pessoa produzir para a gente aquele alimento que eu sei o que ele está pondo, que eu vou comer no meu prato. A gente tem que mudar a nossa relação com isso. A gente tem que conhecer quem produz a nossa comida. A gente tem que parar de ficar produzindo carboidrato e proteína desse jeito que a gente faz, nesse fetiche de achar que a gente tem que ocidentalizar todas as dietas do mundo, porque isso vai causar a destruição do nosso país. E também tem uma relação dos biólogos e da microbiologia, porque quando você traz essas coisas, quanto mais se fragiliza o bioma, mais se fragiliza a microbiota. Uhum. E a gente, quando fala eu, a gente é 10% de eu. O bicho criança que existia na gente já está integrado ao corpo que a gente está. E esse corpo não é mais o mesmo corpo que era antes. Então, qual é a arrogância e a loucura? De repente, a gente podia, a cada ciclo, mudar de nome, escolher novos nomes, porque a gente é um outro, a gente sempre é um outro. Só que a gente é um outro em relação à natureza, que é uma natureza que atravessa, que nos atravessa. A gente sempre é um outro, a gente é um bicho altamente conectivo. Inclusive naquilo que Alexandre sabe falar mais disso do que eu, dessas enzimas, produção de hormônios que não é exclusivamente do corpo humano, são esses micro-organismos que estão dentro da gente, que colaboram
inclusive para a enzima da felicidade começa no intestino, não começa numa boa vontade. Então, a gente tem de estar exposto ao sol, exposto a uma alimentação mais complexa. É essa compreensão que cada vez mais demonstra que a gente é menos. E saber ser menos para topar e chamar por esse mais, cria mais vida. Então, ao contrário do que se fala do tubarão como predador, o predador, dentro da natureza, ele é absolutamente necessário e pontual para uma rede altamente complexa. O que o ser humano está fazendo é uma outra coisa, é se pensar numa metafísica muito baixo nível, sendo colocado, instalado de uma forma mágica num espaço em que tudo é nosso. É o contrário, a gente é que é do tudo. O tudo não é nosso e não vai ser. E o povo mal adaptado, a espécie mal adaptada cai fora. Só isso. Darwin explica, né? Enfim. Anabelle, eu lembrei de Fernando Pessoa agora, né? Você falando eu não sou eu sou o outro. Aí eu até fui buscar aqui, eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Mário de Sacarneiro. Exato, eu confundo esses dois. Mário de Sacarneiro, exatamente, e tem a Adriana Calcanhoto fez uma canção, musicou. Eu fiquei pensando em outra coisa também. Eu acho super importante a gente começar a pensar em orgânicos, mas eu queria dizer algo, Alexandre, porque assim, infelizmente, o orgânico ainda é um produto muito caro. Mas isso ficou fetichizado, a gente tem que parar com isso. O orgânico é a nossa produção inicial. A gente era orgânico até o começo da produção de agrotóxico. Mas agora os preços... É impraticável, porque se fetichizou mesmo, gourmetizou impraticáveis, isso. Assim. Infelizmente, para uma população que não consegue comprar um pacote de arroz a R$25, que está comendo quirela humana, quiçá qual a possibilidade de conseguir comprar um orgânico, porque eu acho que a gente fala de um lugar que é um lugar privilegiado, infelizmente, né? Perfeito, mas sabe que, para mim, eu vejo isso assim, sabe o que tem que ser feito? Reforma agrária, pegar essas grandes planícies aí, esses grandes territórios de plantation aí, de monocultura, e colocar todos os trabalhadores que estão sem emprego para fazer produção orgânica de alimento para alimentar não só o nosso país, diversificar a nossa dieta, a gente poder voltar a comer os frutos que a gente sequer conhece. Eu tenho um livro aqui de plantas alimentícias não convencionais, é grosso como uma bíblia, assim. E a gente não conhece um centésimo do que tem ali. Mas aí é que e por que a gente não conhece, né? E por que a gente não conhece? Esse governo está aí para impedir esse tipo de... Não é só governo, isso é um projeto midiático, cultural, antigo. Tem um documentário excelente chamado acho que é Vale Quanto Pesa, que Vale o Quanto Pesa, a alimentação das crianças. Sim. Marcelo falou antes e Silvia também falou de uma coisa das mídias. Porque todo programa, a mídia, ela é paga pelo anunciante. Então, os anunciantes, nesse documentário, fica muito evidente isso que a Alexandre está falando, dos compêndios ligados aos fitos, não sei o quê, como os anunciantes destroem a cultura, destroem o saber cultural, porque, como o Silvia fala de rincão, mas espaços culturais em que as pessoas não querem e acham completamente cafona e desinteressante um tipo de alimentação mais regional, porque é como se uma alimentação ela criasse um status diferenciado. A criança que não quer levar para a escola fruta, a criança que tem vergonha de não abrir um saquinho. Por quê? Porque a batata da onda aparece um ideal de juventude, um ideal que aí, como a Alexandre falou, no excesso de gordura, no excesso de açúcares, deprime todo o sistema imunológico, consequentemente, causa mal-estar
psíquico não também. é à Deprime nosso toa sistema que- nervoso central, a gente fica sujeitado por uma depressão crônica que hoje atinge 30% do país. Nós temos pessoas passivas, pacíficas e assujeitadas. Isso também é um projeto, deixar as populações deprimidas e reféns desse mecanismo de que fica comendo muito, engorda demais, aí tem que ficar entrando em regime para emagrecer, ficar alimentando essa indústria também, que é pérfida e funciona a partir dessa lógica. Não é à toa que os produtos, às vezes o cara fala assim, esse é um produto light ou diet, e na hora que você vê nas linhas muito minúsculas ali, que só com óculos e lupa, sei lá, com microscópio você vai conseguir ver, se você for ver o que tem naquele suco... A luta do rótulo, a luta do rótulo. As Se pessoas você for ver o que tem querem naquele acreditar o que suco, tem. é corante de não sei o quê, com um adoçante XPTO, não sei o quê. Papapá. Então, na verdade, é tudo menos o suco, né? Tem químicos e químicos e químicos, mas aquilo é levado a você a entender que aquilo é natural, que aquilo é saudável, tal, e aquilo é um lucro. Porém, o que acontece, assim, a Ana lembrou, né? No tempo que a gente era moleque, que a gente ia para a escola, a mãe botava suco de laranja, você levava, tá, mas você queria ir na cantina lá e comer o Coxinha. sanduíche, a coxinha, a porcaria e tal, e não podia, não, de jeito nenhum, né? E eu lembro de um amigo meu que falava assim que a avó dele era professora da escola. Você vê como essa história da fome sempre foi muito, muito presente e antiga no nosso país, é tão antiga, né? E ela reprovava os alunos mais pobrinhos, assim, mais carentes, reprovava. Então ela falava assim: olha, vocês têm que fazer aula de recuperação. E levava, depois da aula, vocês vão lá em casa estudar, que é para reforçar a merenda da molecada. Ela dava comida para a molecada. Na verdade, não era o problema educacional. Ela fazia a molecada estudar, levava um monte de moleque para casa, que era uma desculpa para dar mais alimento para aquela molecada. Quer dizer, Sabem. é uma coisa tão presente na educação, atrelada com a questão da alimentação, porque essa subnutrição estava sempre ligada com a questão da educação também. Nas escolas públicas já é assim, né? Com a pandemia agora, eu nem sei como é que está sendo, né? Porque As famílias não estão se agora alimentando, as crianças não... não E essa é uma estão se crueldade, porque não vai alimentando. para a escola presencial, não se alimenta, não come. O governo deu um cartão de alimentação que não chega para muita gente. Eu queria pegar carona nisso que você falou, Marcelo, porque eu me lembrei de uma vivência pessoal, assim. Eu me lembro que eu era muito criança, devia ter uns 7 anos, eu acho, isso já faz um bom tempo, e meu pai, uma vez, me levou para a Praça da Sé. Ele me levou para a Praça da Sé porque meu pai é um homem semi-analfabeto, mas ele sempre teve muita consciência política, sabe? Porque ele era metalúrgico, então tinha toda essa consciência. Ele me levou uma vez muito criança, eu devia ter uns 7 anos, não mais que isso, e ele me levou para a Praça da Sé para me mostrar as crianças que moravam na rua. E ele me disse, olha, eu quero que você nunca esqueça dessas crianças que moram na rua, porque embora a gente tenha uma situação remediada, nós temos a nossa casa, não falta alimento, mas existem milhares de crianças que vivem nas ruas e que passam fome. E hoje, se eu pegar um sobrinho meu, já passaram mais de 40 anos, se eu pegar um sobrinho meu, criança hoje, levar na Praça da Sé, essas crianças de rua continuam ainda no chafariz, se lavando e se banhando no chafariz. Então, assim, a quem é que serve essa miséria nesse país, né? A situação continua a mesma, e eu acho que daqui a 50 anos, infelizmente, as pessoas que me sucederão ainda precisarão pegar seus filhos pela mão e vão lá na Praça da Sé mostrar. Porque também é importante, assim, eu agradeço muito meu pai essa visão que ele me deu, porque é importante também você saber-se num lugar de privilégio, né? Em que você não deixe de olhar para o outro, porque isso é fundamental, porque nós, enquanto nação, somos muito egoístas, né? Esse governo é muito egoísta. Sim, sem dúvida, mas eu acho que sim, a gente não aguenta mais 50 anos dessa lógica.
Se a gente continuar 50 anos dessa marcha... Planeta, né? Eu digo a gente, a humanidade, exatamente. A gente vai sucumbir. Tem esse tempo todo, não. Ou a gente assume uma outra dieta, e aqui eu insisto sobre a questão do veganismo, que eu acho que vai se impor como uma necessidade mundial, porque se a gente continuar aumentando a população e fetichizando o consumo de carne como a gente fetichiza, o mundo não vai dar conta. E acho que a gente tem que rever a questão do nosso consumo de proteínas animais. Eu tenho para mim, assim, eu sou vegano, mas eu acho que eu não tenho que impor a dieta vegana para ninguém, porque eu acho que as pessoas têm que tomar isso por consciência, e eu acredito que talvez a alimentação das crianças e dos idosos tenha que ter proteína de origem animal, por uma questão de constituição cerebral naquele começo da infância, e por uma questão de manutenção dessas mesmas proteínas na vida adulta, porque é um pouco mais difícil você conseguir absorver outras questões por outra maneira, mas adultos já formados, fazendo suplementação de vitamina B12, podem e devem manter uma dieta vegana. E aí eu queria trazer um outro aspecto também, Ana Amélia, do que você estava falando da questão da microbiota, é muito interessante porque ele tem virado também um assunto assim super em voga, a relação do cérebro com o intestino. O intestino é o segundo órgão mais populado, assim, povoado de neurônios, e uma boa parte de substâncias que a gente produz no intestino servem ao funcionamento do nosso cérebro. A gente está revendo isso. E os agrotóxicos perturbam a formação dessa microbiota. Sim. A dieta pasteurizada, aseptizada e um monte de coisa que tem dentro dos hormônios e dos antibióticos perturbam a nossa microbiota. O empobrecimento da diversidade dos vegetais que a gente come empobrecem a nossa biota, e isso condena a gente a um estado de ansiedade e depressão crônicas. E obesidade. E por coincidência ou não, o número é simples de decorar, gente. 30%. 30% da população tem problema de sobrepeso, 30% da população é deprimida ou ansiosa, ou os dois. E aí você fala, que coincidência. E aí você fala, tem alguma coisa aí relacionada a tudo isso. Só que não é uma coincidência. Eu queria trazer uma esperança, porque eu e a minha bandeira da esperança aqui, já que estamos falando Evolução, reforma agrária, veganismo e aumento da biodiversidade. Bota essas pessoas todas para plantar essas coisas, vamos diversificar diante de todo mundo. Essa é a esperança. Ou essa não vai acontecer. Sim. Não, mas eu queria trazer uma esperança também de um exemplo prático, porque assim, o MST tem feito um trabalho muito bonito, né? Eu acho que a gente não pode esquecer a experiência do MST. Reforma o MST agrária. tem um em que eles vendem produtos deles e produtos a preços justos, honestos, e que as pessoas podem comprar, e pouquíssimas pessoas conhecem, sabem da importância do trabalho do MST, não só na questão da terra, mas na formação das pessoas, né? E agora no mundo capitalista. Exato. Mas tudo bem, gente, vamos trollar o sistema, o MST tem que entrar mesmo. Agora eles acabaram essa semana de entrar no mercado de capitais, e isso é super importante, eu achei o máximo isso, só que eu acho que as pessoas precisam saber que existe o armazém do campo, precisa desmistificar o que é o MST, né? Porque a luta do MST é uma luta linda que já vai há algumas décadas, né? Então a gente precisa dar visibilidade ao MST, dar visibilidade aos produtos do MST. Existe o armazém do campo e esses produtos que são produtos feitos com altíssima qualidade e produtos que podem ajudar nessa luta. Então eu acho que a gente precisa sim falar sobre isso, e eu concordo com você, Alexandre. Acho que a esperança está nesse lugar. Exatamente, são hortas e pomares urbanos para a gente enxergar esses postos elétricos das nossas cidades, melhorar as nossas calçadas e ainda reflorestar, rearborizar e rearbustizar as nossas cidades hoje, depois da pandemia, num processo nacional, uma força que leve toda a cidade para a gente conseguir dar encaminhamento para esse tanto de gente que está desempregada hoje. A gente vai precisar reconstruir as nossas cidades e reconstruir nosso campo. E eu quero falar aqui uma fala contra esse... e ferroviária, porque uma das coisas que a ditadura acabou no Brasil foi com a malha ferroviária do Brasil. Porque a malha ferroviária criava uma possibilidade de trânsito, inclusive, ixi, deu branco. Inclusivamente? Sei lá, inclusive mais vascularizada, porque inúmeros municípios eram irrigados através de possibilidades auferidas pela malha ferroviária, que tinha trem, que fazia, que trocava, que ia, que voltava, levava gente, levava mantimento, e agora tudo se faz exclusivamente por uma energia que está fadada
a terminar, porque é uma energia altamente poluente, altamente tóxica para a atmosfera, faz buraco na camada de ozônio, não tem mais como sair queimando petróleo como se fazia. Não tem. O combustível fóssil é muito danoso. Além do mais, ele estraga uma parte de solo que demora assim, um tempo que não existe para a espécie humana considerar ou manejar isso. Então, volta à história, são compreensões e administrações planetárias que vão ter de ser reencaminhadas. E no nosso país, que não é um país, é um continente, a malha ferroviária ela tem de voltar, ela tem de ser A gente uma não vai ser uma nação realidade. nunca, não tem uma grande nação no mundo que não tem uma malha ferroviária decente. Exatamente, porque fica quando se fala eixo, nananana, assim, esse eixo de sul, não tem Sul Maravilha, não Ana, tem isso. Você sabe que eu cobri logística há uns anos aí, no passado, e esse discurso da intermodalidade já é um discurso muito antigo, assim, da importância da malha ferroviária, né, de se investir na malha ferroviária, mas eles também dizem que tem um problema, isso é um problema real, que existem muitas famílias hoje que moram às margens da malha ferroviária, então tem a questão da dificuldade também de desapropriação dessas famílias, né, que vivem nessa situação. Mas eu não tenho dúvida que, em termos logísticos, isso seria extremamente importante para o país. Quantidade de acidentes, né, Silvia, Sim, que acontecem claro. assim, colocar a vida dos caminhoneiros, quando Alexandre fala da alimentação, o rebite, a falta de sono. Exatamente, o consumo de psicotrópicos por essa população, de estimulantes, depois de álcool, claro. Suicídio também, depressões, enfim. Eu só queria só lembrar, buscar... assim, fala, eu queria só comentar que já deu 1h20 de gravação, tá uma delícia a conversa, mas talvez a gente vai começar encerrando. Tá, então eu vou encerrar puxando a seguinte coisa, eu queria puxar o texto do Jeffrey Sachs, porque a gente falou do Malawi, né? Esse é um livro que foi publicado em 2005, mas se você parar para pensar, esse depoimento, não é? Esse relato é um relato que poderia ser de qualquer cidade brasileira, de qualquer interior do Brasil que hoje, durante a pandemia, passa por uma situação difícil. É claro que ali ele está falando de populações... Ou algumas partes das próprias capitais. Sim, né? sim. Ele fala, naquele momento ele fala da questão da AIDS, né, que estava solapando as famílias, né? Mas eu acho que a gente pode falar desse momento pandêmico que a gente está vivendo hoje e que basta caminhar nas ruas que a situação não está distante. Quantas famílias, quantas mulheres não perderam seus esposos, né? Quantas famílias não estão sozinhas, né? Quantas famílias não perderam seu sustento? Então, eu acho que esse texto é um texto absolutamente atual, que nos diz muito, infelizmente, ele nos diz muito sobre os nossos dias. Os órfãos da pandemia, né, Silvia? Sim. Exatamente, ainda tem isso. Ana, você quer concluir também? Não, eu acho que esse é um dos assuntos mais sensíveis e necessários para a gente discutir, porque é impensável se dormir bem quem pode comer sabendo que tem gente passando fome. É uma indignidade assim, civilizatória, nacional, e como isso demonstra nessa indiferença, nesses projetos, que são inúmeros projetos, desses Brasis, também um grande volume de pessoas que aceitam, e aceitar é ser cúmplice, né? Eu lembrei de uma frase do Solano Trindade, de um poema que ele diz: se tem fome, dá de comer. Sim. Marcelo? Olha, eu acho que o que a gente tem visto aí, que uma opção do povo brasileiro, isso para falar aqui regionalmente, porque o mundo passa
fome, né? Boa parte do mundo passa fome, infelizmente. Mas o Paulo Freire falava que o sonho, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. E eu acho que, de certa forma, muita gente embarcou no Bolsonaro e num sonho de se tornar o opressor nesse país. Se identificou com o opressor. E agora esse opressor, essas pessoas que se identificaram com o opressor, estão numa enrascada e estamos embarcando. Até mesmo porque estão passando necessidade. E até muita gente dessas estão passando até fome. Muita gente que votou nesse cara até, ou que apoiou de certa forma. Então, a pandemia veio, trouxe essa nova realidade, não só a pandemia, mas a crise, tudo isso. Eu acho que talvez toda essa crise aí, que ela sirva para desfazer tudo isso que está acontecendo, que ela sirva como motor para que a nossa sociedade tomar uma bela vergonha na cara e trazer aí um novo momento para lutar por justiça social, por uma luta, porque realmente, né, é um problema que é histórico, centenário, né? Se não é milenário, é centenário, como você disse, e que a gente já tinha resolvido uma parte e voltou a assombrar. Então, a gente tem que tomar vergonha na cara e pensar que o Brasil fez uma opção extremamente equivocada e que a gente agora tem que consertar isso daí e não baixar mais a cabeça para essa elite irresponsável que está aí querendo justamente esse tipo de coisa, que é que o povo se rasteje na lama, que passe fome, que passe na miséria, enquanto os bilionários estejam aí ganhando milhões, essa desigualdade se ampliando e a gente vendo isso sem fazer nada, sabe? A gente tem que fazer, a gente tem que insistir e não compactuar com isso jamais. A Ana falou, fome não dá para aturar, não, cara. O Gessé de Souza fala, né, que a nossa elite é a elite do atraso. Ele está coberto de razão. Com certeza. Total. Mas a classe média também não está longe. Não, a classe ela tem essa média fetichização de se achar né? elite. Aí você fala, então, menos. E outras categorias. Eu acho que se um ideal social é um ideal destrutivo, o próprio nome já agencia uma série de afetos que vão olhar, como o Marcelo diz, com bons olhos para esse ideal, principalmente uma horda de ressentidos, né? Mas o que eu falei do Paulo Freire, do oprimido tornar-se opressor, é que o opressor, ou seja, o oprimido que tornou-se opressor, ele entender que ninguém ganhou com essa escolha. Sim. Ninguém ganhou com essa escolha, mas, olha, só meia dúzia ganhou com essa escolha. Então, é bom fazer um meia-culpa e falar, olha, fiz a escolha equivocada. Sempre é um momento de falar, bom, eu estou passando fome, minha indústria faliu, minha empresa fechou, podia ter sido diferente, não é? Então, é a hora de fazer o meia-culpa. O que a gente vê é que há uma resistência ainda, mas ainda há tempo de fazer as opções certas e pensar que ele não é o opressor, ele continua sendo o oprimido. É isso. Exatamente. E, Ana, você tinha comentado que o Brasil é o país do futuro. Eu acredito nisso na medida em que o Brasil se reaproprie de si mesmo. E isso vai começar também pela agroecologia, vamos dizer, nesse sentido. E aí, para usar a sua fala também, Marcelo, dessa questão do opressor, o agronegócio ele é opressor até pelo fato dele reproduzir e produzir os alimentos que ele produz. Queria só fechar minha fala aqui. A soja, o que eu quero dizer isso? Porque o agronegócio ele é reflexo dessa invasão do país. E todos os produtos do agronegócio são de plantas que invadiram o nosso país. A soja vem da Ásia, a cana vem da África, os capins que alimentam os pastos vêm da África, o milho vem da América do Norte, os bois vêm das planícies da Europa e da Ásia e do Oriente Médio.
as galinhas, os galináceos, vêm da Ásia, vêm da China. As laranjas, os cítricos, vêm da China. O café vem da Etiópia. O trigo vem das planícies da Eurásia. Nenhum desses grandes produtos é nacional, é nativo. Nenhum. Por isso, tanto o inseto que destrói tudo, tanta agrotóxico tem que usar para manter essas coisas em pé. A gente se alimenta de uma coisa que não é nossa. Em terra que não é apropriada, e a gente tem que ficar refazendo o cálculo. Terra apropriada de poceiro, muitas vezes. Exatamente. Esses latifúndios foram criados nessa base de poceiro, geralmente, de latifúndio. Não, exatamente. Gente que foi se apropriando aqui, que você vai lá em Rondônia, você vai lá no Mato Grosso, você vai lá, o governo te dá uma terra para explorar. Tal. Então, é uma falta de critério. O Brasil é isso, cara. É um país vilipendiado e estuprado. Essa que é a questão, é violentado. Nós somos filhos, netos, bisnetos da violência. Isso a gente tem que ter essa clareza e a gente tem que dizer não a tudo isso e se reafirmar de outra maneira. E aí eu queria aproveitar só para finalizar minha fala também, já está dando uma hora aqui, 1h30 de gravação, para colocar, então eu tenho a ver com a tua fala também, Silvia, para a gente tomar cuidado com essa questão, justamente porque aí fica parecendo uma coisa assim, o doutorzinho pode falar para a gente comer orgânico e ser vegano, mas isso daí também é um problema que eu acho que também querem colocar a alimentação orgânica e o veganismo num local marginal. Isso vai ter que ser o centro das nossas dietas no futuro, não a margem. E hoje, então, antes era margem porque era uma coisa de hippie, agora virou margem porque é coisa de elite. Gourmetizaram o veganismo e gourmetizaram a alimentação orgânica, isso é uma perversão, porque ainda quer se fazer o quê? A população, a grande massa, ter raiva disso. Esses veganos, esse pessoal quer comer orgânico, eu não posso. Mentira! Todo mundo tem que comer orgânico. Isso é absolutamente possível. Eu quero uma fala contra esse modismo tosco mesmo do veganismo. Eu estou me destacando, eu estou contra essa elitização, contra esse modismo, contra esse fetiche. Isso não tem que ser nenhuma dessas coisas. O veganismo tem que ser uma dieta central, o orgânico tem que ser uma lógica central da produção dos nossos alimentos. A gente não pode pensar que, ou é a produção em massa, destruindo as nossas terras, envenenando essas populações, deformando os corpos das nossas crianças, assim, alterando a liberação de hormônios dessas crianças dos nossos adultos. Acha que é isso ou a fome? É mentira. É mentira isso. A gente não tem que acreditar nesse discurso. Só que a gente tem que acabar com o quê? Com essa fetichização também e esse modismo da carne que a gente está querendo impor para a Ásia para justificar mais devastação aqui no Brasil e mais venda de commodity de um produto de uma violência atroz contra as nossas terras e contra os próprios animais. Também a gente nem tocou nesse ponto ainda da questão dos maus tratos da violência contra esses animais aqui. Pois tem isso também. Então, eu queria ter essa fala para marcar essa diferença, para dizer que assim, o meu veganismo e a minha dieta orgânica, ela não é, que legal como eu sou bonitinho, descolado, estou fazendo isso. Não, ela é um pedido. Discutir a sem ciência, né? Essa ideia Perfeito. Que só vale. Mas eu quero que isso seja o geral e o irrestrito para todos. Então a gente tem que lutar por isso e entender que é aí que a gente vai conseguir uma igualdade ecológica e econômica. A nossa retomada de crescimento depois dessa crise, eu só acredito que ela vai ser econômica e ecológica, com uma restauração e regeneração ambiental e das nossas cidades. Ou ela não vai acontecer. Oxalá. E a lembrar que acho que quantos por cento dos nossos rios estão contaminados? 80% dos nossos rios estão adoecidos? Isso é um outro tema ainda, a questão da água, né? Sim. Mas vamos lá, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, esse assunto é apaixonante, a gente fica aqui assim, quero falar mais e tal. É incendiário esse assunto. Incendiário. Acho que hoje foi um dia que o incêndios tomou fogo, assim. Ou refrescante esse assunto. Ô, Mari, vamos lutar pela regeneração do mundo aí, pessoal, e as nossas também, das nossas culturas. Um grande beijo para todos. Se você gostou, por favor, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, assine o sininho de notificação e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.